A combinação de hoje é a carta 1, a carta do cavaleiro, com a carta 22, o caminho. Essa combinação pede para que estude bem qual caminho seguirá. Eu costumo falar em meus jogos de tarô que é muito importante, né, que a pessoa escolha o caminho que de fato ela quer seguir ali com base no que ela consegue doar ali para o próprio caminho, com tempo, energia, dinheiro, atenção. E isso é muito importante para que a gente saiba se direcionar no nosso próprio caminho. Quando essa combinação ela sai como um conselho, fica muito mais fácil de ver dessa forma. Já em relacionamentos, por exemplo, quando sai em posição de futuro, pode indicar sim que é um conselho ali em qual caminho você deve seguir ou qual o melhor caminho, e por isso você precisa realmente estudar ali aquele caminho. Assim como também em futuro, normalmente fala assim, em um futuro próximo isso vai acontecer, você vai chegar nesse ponto onde você vai precisar estudar qual o melhor caminho seguir a partir dali. Nos sentimentos da outra pessoa por você, caso seja essa pergunta, ou a do consulente, essa combinação pode indicar que a pessoa está ali pensando qual o melhor caminho que ela deve seguir para ela naquele momento. No baralho cigano, as combinações que saem ao lado das cartas, né? É importante observar a sequência de cartas. No baralho cigano, a sequência de cartas ela é muito importante para que a gente consiga concluir ali a ideia. Então, é preciso observar qual a combinação veio antes, qual a carta que veio antes, ou qual a combinação que veio depois, ou a carta que veio depois, independentemente do seu estilo de jogo, para compreender ali a situação como um todo. Por que aquela pessoa, por exemplo, ela está pensando naquele momento, o sentimento dela é de estudar melhor qual caminho ela vai seguir ali naquele momento. E com base ali nas cartas, por perto, às vezes a gente até já consegue compreender qual caminho ela está pensando em seguir, se existem dificuldades ou medos ou qualquer coisa que seja. Já essa combinação em ordem invertida, começando pela carta 22, a carta do caminho, e seguida pela carta 1, a carta do cavaleiro, significa que suas boas escolhas renderão bons frutos. Com base nas minhas tiragens com baralho cigano, eu já vi essa ideia de que suas boas escolhas renderão bons frutos. Tem muito a ver também com o nosso sentimento momentâneo. De, eu tenho vontade de fazer tal coisa, eu tenho vontade de comprar, sei lá, aquele vestido vermelho porque eu acho que ele pode caber muito bem em mim e pode ser usado em diferentes tipos de festa. No momento em que eu tenho esse pensamento, essa minha escolha ela pode render bons frutos, porque logo depois pode aparecer algum tipo de oportunidade que eu não estava esperando ali, e de fato aquela decisão que eu tomei no passado de comprar aquele vestido vermelho cabe ali muito bem. Então, eu já vi isso acontecendo em algumas tiragens, de que a minha intenção e a minha intuição sobre aquilo repercute de maneira positiva ali no futuro. Mas como identificar na tiragem, né? É importante observar as cartas ao redor. Esse ponto é muito importante, provavelmente em outros vídeos eu também vou falar sobre isso, porque a gente consegue compreender ali através de outras combinações ao redor o que aquela ideia ela está querendo trazer ali pra gente de fato. Sobre os sentimentos de uma pessoa nesse sentido, também tem a ver com os bons frutos, né? Ela está imaginando ali que as boas atitudes renderão bons resultados, e isso não quer dizer que seja de fato uma boa atitude. Por exemplo, já teve uma tiragem que eu fiz que o rapaz ele achava ali naquela situação que não responder a pessoa que estava tirando a consulente era a melhor alternativa para que o resultado que ele queria ocorresse, que era um afastamento. Não era a melhor atitude
mas iria render um bom fruto de acordo com a visão dele, porque iria ocorrer esse afastamento sem que ele precisasse dar algum tipo de explicação ou contexto ali naquele sumiço ou naquela separação entre eles. A mesma coisa eu já vi o inverso. Da consulente, nesse caso, se sentir muito mal por alguma atitude que ela tomou ali, porque a outra pessoa não gostou. E naquele momento, como conselho ou até como uma tiragem mesmo de futuro, apareceu essa combinação de que as atitudes que ela tomou renderiam bons frutos. Por exemplo, antes desse afastamento entre essas duas pessoas, a consulente, ela tomou a atitude de questionar para ele se ele estava se relacionando com outras pessoas além dela. Nesse momento, ele não se sentiu confortável com a pergunta, porque acreditava que existia algo mais casual. E naquele momento, ele não gostou do questionamento dela e quis que ela não falasse mais sobre isso, não falasse mais com ele, e de fato ocorresse esse distanciamento. Nesse momento, no futuro, apareceu essa combinação e quando eu pedi confirmação, apareceu a cigana. Então, de fato, a atitude que ela tomou iria render bons frutos para ela no futuro, que seria esse afastamento entre eles. Por mais que ela não quisesse aquilo, né, naquele momento, por algum envolvimento emocional que existia entre eles, ainda assim iria render bons frutos no futuro. É interessante a gente entender esse exemplo, porque nem sempre esse render bons frutos vai ser o que de fato a pessoa está querendo. Normalmente, no tarô ou no baralho cigano, a gente atribui realmente a esse desejo da pessoa. É muito comum que em outros baralhos levem em consideração, inclusive o próprio baralho cigano leva em consideração em algumas tiragens, mas nessa a gente percebe que talvez a melhor atitude que ela tomou de fato foi confrontá-lo, apesar de que ninguém quer brigar com ninguém, né? Ninguém quer chegar e ter que encarar algum problema que está ocorrendo dentro da relação ou bater de frente com alguém, né? A gente sempre acha que é uma atitude ruim ou que não é uma atitude bacana. Assim como a forma como ele recebeu aquela situação, para ela naquele momento, ela tomou uma atitude ruim, né? Na visão dela. Mas, de acordo com o baralho, realmente a atitude que ela tomou rendeu, de fato, bons frutos para ela ali no futuro. Nesses momentos é importante aconselhar ou auxiliar ali, né, ou ter essa clareza na hora da tiragem para você mesma, de entender assim, olha, eu realmente preciso encarar aqui qual caminho ou qual a melhor atitude que eu preciso tomar, né, para que no futuro eu realmente possa colher esses frutos de maneira positiva. Olhando para si, para as próprias necessidades, preocupações, para colocar ali uma resolução que de fato seja boa para você, né? Ou para o consulente, para a pessoa que está ali perguntando, porque o resultado ele vai render esses bons frutos à medida em que essa situação ela pode ser solucionada de alguma forma. Então, eu quero uma promoção no meu trabalho, eu não sei o que eu faço, né? Sai essa combinação, a gente compreende que a gente precisa tomar boas escolhas, né? Ser um pouco mais esperto ou até calcular ali quais os caminhos e oportunidades a gente pode utilizar para chegar onde a gente quer. O que a gente pode sempre lembrar é que existem caminhos abertos pela carta 22. A gente tem caminhos, a gente tem oportunidades, mas a gente precisa ir como cavaleiro ali buscando essas oportunidades e buscando vivenciar os melhores caminhos ali que a nossa espiritualidade, o universo está proporcionando, até aquela situação mesmo está proporcionando pra gente ali. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que o conhecimento que eu adquiri possa te ajudar também na sua jornada. E se você puder continuar me incentivando, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal e comenta também se precisar de alguma ajuda ou se tiver qualquer dúvida sobre essa combinação. Um cheiro e até mais!